Ninguém constrói algo grande de verdade sozinho. Quando eu comecei a empreender, eu sempre tive em mente que eu conseguiria fazer tudo sozinho, que ninguém ia fazer nada melhor do que eu mesmo fazendo. Eu tinha dificuldade de delegar uma tarefa. Sempre eu acreditava que eu poderia ter feito melhor quando eu recebia algo feito por outra pessoa. O resultado disso é que nos meus primeiros 3, 4 anos empreendendo, seguindo uma carreira solo, de empreendedor literalmente sozinho, eu atingi um teto de faturamento que eu não conseguia passar dele de forma alguma. Para vocês entenderem, eu cheguei a atender 18 clientes de social media produzindo conteúdos para rede social sozinho, cobrando contratos de 1.000 a 1.500, 2.000 reais de cada cliente que eu atendia naquele período. Eu literalmente criava 150, 200 posts por mês. Eu criava o conteúdo e criava as artes. Na época, não existia todo esse conceito de narrativa dentro das redes sociais, eram literalmente posts estáticos, então era assim um pouco mais fácil. Mas eu trabalhava muito e no fim eu não conseguia extrapolar meus ganhos, porque além de trabalhar, eu precisava vender, eu precisava gerir meu negócio, eu precisava ter relacionamento com os clientes e eu literalmente não tinha mais tempo para pensar em outras coisas. E o resultado disso era sempre o mesmo resultado. Eu trabalhando muito e gerando ali em torno de 15 a 20 mil reais por mês como empreendedor solo. É sim um bom resultado? Excelente. Mas eu só cresci de verdade e consegui conquistar as coisas que eu tenho hoje a partir do momento que eu parei de querer ser um empreendedor faz tudo para me tornar de fato um empresário que gere a minha empresa. Hoje eu me coloco como uma visão estratégica. Eu entendi que é muito mais barato e efetivo eu pagar para alguém fazer alguma coisa do que eu gastar o meu tempo executando aquela tarefa, sendo que a minha pessoa no pilar estratégico do negócio, pensando em novas ideias, novos conceitos, novos produtos que a gente pode desenvolver, gera frutos muito maiores. E foi quando eu mudei isso, que eu saí de 15, 20 mil, máximo de 25 mil de faturamento sozinho, para empresas que faturam 6 dígitos por mês, todos os meses, com previsibilidade. Quando a gente fala de 6 dígitos, a gente fala mais 100 mil reais, ali para cima dos 200 mil de faturamento. E é por isso que eu estou produzindo esse conteúdo, onde eu vou falar 10 lições que eu aprendi montando times extremamente eficientes, extremamente fora da média, fora da curva, trabalhando home office. Hoje, a gente não tem um escritório físico, a gente tem gente que trabalha na Bahia, gente que trabalha no Rio de Janeiro, gente que trabalha no Norte, gente que trabalha no Sul, pessoas que trabalham em São Paulo também, cada um em um determinado lugar. E ele é extremamente engajado, comprometido, e a gente consegue entregar um trabalho de excelência, mesmo não estando junto presencialmente, e construindo todo este relacionamento de forma remota. O primeiro conceito que vocês precisam entender, antes de eu passar as 10 lições que eu aprendi, é o conceito de uma pirâmide. Não uma pirâmide do marketing multinível, ou uma pirâmide financeira, mas pensa numa pirâmide de fato, porque uma empresa ela precisa de uma hierarquia para ela funcionar. O que você precisa entender é que dentro de uma empresa, no primeiro pilar da pirâmide, existem as pessoas que são estratégicas. Ou seja, eu sou um pilar hoje estratégico dentro da minha empresa. Eu não gasto mais tempo operacionando coisas. Eu não gasto tempo eu montando uma página, eu escrevendo uma copy. Eu posso revisar, eu posso até refinar. Mas o meu papel hoje dentro da minha empresa é pensar em novos produtos. Como que a gente pode expandir um negócio, aumentar o ticket médio, melhorar um pouco mais a experiência do cliente para gerar mais resultado para eles. Então, o meu papel é estratégico, é pensar. Quando eu penso isso, eu mando isso pro meu time tático. É o meu time que também não é operacional, mas é o time que coordena a operação. Com base nas minhas ideias no pilar estratégico, eu mando pro time tático que ele faz, de fato, um projeto para a gente colocar isso no ar. Então, por exemplo, eu tive a ideia de um novo produto. A gente vai lançar uma empresa de implementação de processos comerciais. Eu tive essa ideia, eu vou lá, falo com a minha gerente de projetos. Falo, fulana, a gente vai montar essa empresa, o que eu preciso? Eu preciso montar a proposta dessa empresa, eu preciso montar o site dessa empresa, eu preciso montar e-mails para a gente disparar para a nossa base comunicando essa nova empresa. A gente precisa criar um Instagram, a gente precisa criar uma linha editorial de conteúdo. Eu passo toda a minha visão de negócio para ela. A partir disso, ela pega essa ideia e começa a delegar para a equipe. Ela manda para o designer montar o layout do site, para o copywriter escrever a página de vendas e a proposta comercial, para a social media criar um Instagram e começar a pensar nos conteúdos, e ela coloca prazo para todo mundo, um cronograma para todo mundo, e esse time, ele começa a desenvolver isso. E a minha gerente de projetos começa a aprovar,
Se ela tem alguma dúvida, ela me consulta. E aí a gente vai dessa forma fazendo com que as coisas caminhem. E eu tenho ainda mais tempo para pensar em outras coisas. Porque sim, o meu olhar para uma proposta é importante? É. Mas eu gravar um áudio no WhatsApp com a minha visão para o meu gerente de projetos ou até mesmo para o copywriter que vai escrever essa proposta, já é o suficiente para eu passar a mensagem para ele. E ao invés de eu escrever linha por linha, ele faz isso, já manda para o designer faz o layout, o gerente de projetos me manda e eu só aprovo o material pronto. Então eu só preciso de uma visão de negócio para passar para o meu time inteiro operacionar isso. E aí eu tenho mais tempo livre, não só para manter a minha mente fresca, de certa forma, pensando em outras coisas, enxergando outras oportunidades, estudando mais, como também outras oportunidades de negócio que a gente pode trabalhar. Certo? Quando você entende isso, você começa a perceber que você consegue fazer muito mais do que você sozinho. Afinal, se eu fosse montar a proposta, escrever, fazer o layout, fazer o site, entrar em contato com o cliente, pensar na divulgação da empresa, eu não teria tempo para pensar em outras coisas. E além de eu não ter tempo, eu demoraria muito mais tempo para fazer isso do que tendo um time que faz funções específicas. É claro, eu sei que não dá para começar com um time completo, com diversas pessoas, como eu mesmo disse, eu comecei sozinho e eu fui até onde deu. Agora que vocês entenderam a importância de ter um time e a divisão hierárquica do pilar estratégico, tático e operacional, eu vou te falar de fato quais foram as 10 lições que eu aprendi montando times de alta performance que trabalham remotamente. O primeiro conselho é: no início, você vai contratar um faz-tudo. Pode ser uma vaga de estagiário, uma vaga de analista, uma pessoa que vai te ajudar a fazer literalmente tudo. Ela vai ser um braço direito do que você faz hoje. Então, a primeira pessoa que eu contratei, que hoje é minha gerente de projetos, que cuida de todo o time, porque ela aprendeu a fazer tudo comigo, eu contratei ela e eu falei: fulana, você vai aprender comigo como que a gente toca toda a nossa operação de vendas de produtos digitais e tudo mais. Então eu mostrei para ela como que a gente fazia o suporte, eu mostrei para ela como que a gente construía a página, como que a gente escrevia a copy, qual que era a ferramenta que a gente utilizava para fazer disparo de e-mail marketing, como que a gente pensava em conteúdo. E eu literalmente ia delegando demanda para ela, principalmente as demandas mais operacionais. Então, por exemplo, editar um vídeo é algo simples. Muitas vezes eu só preciso cortar, mas para eu cortar esse vídeo eu preciso assistir o vídeo todo. E aí eu vou cortando, editando e tudo mais. Meu, quanto tempo eu vou demorar para fazer isso? 1 hora? 2 horas? Então, esse tipo de tarefa mais operacional, que ela não tá tão ligada com o sucesso do negócio, eram as primeiras demandas que eu já delegava. Então, programar e-mail, configurar a automação de uma página de vendas, era esse tipo de tarefa que eu delegava. Eu não delegava ainda coisas muito estratégicas, por exemplo, a copy, a ativação de uma campanha, isso eu fui delegar depois. Então, a primeira pessoa que você tem que contratar é um faz-tudo, mas você tem que entender que não tem como você manter esse faz-tudo durante muito tempo, de fato, fazendo tudo. Você começa com essa pessoa dessa forma, mas você já tem que ter a visão de que cada areazinha que essa pessoa faz e que você faz, na verdade, é um setor, e depois você vai precisar de um especialista para cada setor da sua empresa. É assim que você cresce de uma forma muito mais sólida, com as pessoas sabendo exatamente o que elas têm que fazer em cada pilar. Então hoje eu tenho uma pessoa que ela só escreve, ela não mexe em nada de arte, ela não programa e-mail, ela não publica post no Instagram, ela só escreve. Então ela escreve conteúdo, ela escreve proposta, ela escreve página de vendas, ela escreve, ela tem uma escrita persuasiva e uma boa redação para passar a mensagem que a gente quer. Aí a gente tem o designer, que só faz as artes. Então ele transforma a proposta em um baita de um PDF bonito, ele transforma a copy de uma página de vendas em uma página muito bem estruturada, ele transforma os posts das redes sociais em artes, carrosséis muito bonitos. Ele só faz isso. A gente tem um editor de vídeo, que edita todos os materiais em vídeos que a gente produz. A gente tem a social media, que de fato pega esses conteúdos e publica, tem as ideias dos conteúdos que o time de redação vai produzir. E aí a gente tem a gerente de projetos que gerencia tudo isso. Além disso, dentro da minha empresa, além da gerente de projetos, eu tenho o estrategista, que é o que pensa em novas estratégias que a gente pode fazer para potencializar ainda mais o negócio. Então, é dessa forma que a gente se organiza hoje. A gente inicia com um faz tudo e depois a gente vai delegando coisas específicas, focando nas coisas mais operacionais primeiro e não tão estratégicas, ou seja,
Não vai contratar a primeira pessoa da sua equipe para ela fazer o pilar mais importante do teu negócio. O pilar mais importante do teu negócio é uma das últimas coisas que você tem que delegar. Você tem que começar, de fato, delegando coisas que, cara, é literalmente um trabalho braçal, de cortar um vídeo, de fazer uma arte e assim por diante. A segunda lição que eu aprendi é que formulário de contratação é uma coisa extremamente importante para você trazer gente boa para o teu time. Por que eu digo isso? Quando você monta um formulário de contratação, eu gosto de ser bem chato e rígido. Eu coloco bastante pergunta. Se a pessoa não tem tempo nem de responder essas perguntas, significa que ela não vai exercer a função direito. Então, claro, eu peço nome, WhatsApp, e-mail, enfim, formas de eu ter contato com essa pessoa. E se, por exemplo, eu estiver contratando um copywriter, o que eu faço com essa pessoa? Eu peço o portfólio dela, eu pergunto onde ela aprendeu essa habilidade, eu pergunto quais são os cases que ela construiu, eu peço para ela escrever, e eu não vou utilizar isso sem contratar ela, mas eu peço para ela escrever a copy de um anúncio, por exemplo, ou a copy de uma página de vendas. Eu peço para ela produzir um breve material, ou trazer uma tese de negócio, ou uma ideia, para eu entender o nível dessa pessoa e o que ela tem, de certa forma, fora da curva. Além disso, eu pergunto para ela quais são as principais habilidades que ela tem dentro do setor dela. Eu pergunto para ela quais são as principais dificuldades dela e tudo, normalmente, em perguntas de campo escrito, porque eu quero ver a escrita dessa pessoa, independente do setor que ela atua. Eu preciso entender se ela se comunica bem. E olha que interessante, quando eu faço isso, principalmente o pilar do portfólio, algumas pessoas já me mandam uma pasta no Google Drive, tudo organizado, tudo bonito. Eu nem li os materiais ainda, mas eu já percebi que essa é uma pessoa organizada, que é uma pessoa comprometida, porque ela se preparou para enviar isso para mim. Ela não só pegou, eu cuido desse Instagram daqui, copiou o link e jogou. Não, ela preparou um material para mandar para o processo. Isso filtra muito bem as pessoas e já linka com a terceira lição que eu aprendi no processo de contratação. É muito melhor você pegar uma pessoa que está motivada, que ela está interessada e transformar ela numa pessoa boa e inteligente para a vaga que ela vai cumprir, do que você contratar uma pessoa que sabe tudo, no geral escreve bem e tudo mais, mas não é uma pessoa que passa uma energia legal para a empresa. Não é uma pessoa que se demonstrou de fato motivada e interessada em fazer parte da equipe. Eu gosto de trazer pessoas motivadas que comprem de certa forma a ideia do negócio, porque com o tempo eu vou treinando essa pessoa para ela ficar cada vez mais próxima do que a gente espera. Ela aprende com a gente, ela também ganha com isso, a gente também aprende com ela, mas o mais importante é a gente cria um grupo sinérgico, um grupo, um time com a mesma energia, com o mesmo pensamento, com a mesma vibe. Isso para mim é extremamente importante. Mas, já indo para a quarta lição que eu aprendi construindo, que eu falei no terceiro ponto, que ela compra a ideia da empresa. Mas o que muita gente erra no processo de contratação, quando cria expectativas sobre um novo funcionário, sobre um novo membro da equipe, é para mim o quarto ponto, a quarta lição que eu aprendi. Um funcionário, um prestador de serviço, ele é só um funcionário, um prestador de serviço. O que eu quero dizer com isso? Ele não é o dono da empresa, ele não vai trazer ideias inovadoras a todo tempo, ele não vai perder todos os finais de semana dele, todas as noites para trabalhar dentro do teu negócio. Ele é um funcionário, ele é um prestador de serviço. No fim, não importa se tua empresa fatura R$1.000, R$10.000, R$100.000 ou R$1.000.000. É claro, o salário dele pode crescer com isso? Sim, pode. Mas ele é um funcionário, o salário dele é aquele. Eu vejo muita gente contratando pessoas falando, nossa, mas essa pessoa não me traz ideias novas, eu não consigo ver conceitos novos que essa pessoa me traz. A não ser que você esteja contratando um estrategista pagando um alto valor para essa pessoa, você não tem que ter essa expectativa dela. Você tem que ter a expectativa dela cumprir muito bem feito e com excelência aquilo que foi proposto. A empresa não é dela, então não ache que o teu funcionário ele vai comprar todas as tuas dores e todos os teus sonhos. No fim, ele vai fazer o trabalho que ele precisa fazer, aí sim eu exijo que muito bem feito, mas é este o papel dele. Se ele tivesse 1 milhão de ideias e de negócios e tudo mais, talvez ele deveria estar montando o próprio negócio. Isso é extremamente importante. Normalmente, quando a gente está contratando as nossas primeiras pessoas, a gente tem essa expectativa de que o funcionário ele vai ser um sócio, vai comprar a ideia da empresa, vai fazer tudo mesmo ganhando
um pequeno salário e não tendo nenhuma participação de fato no resultado daquilo. E a quinta lição, e uma coisa extremamente importante quando você está contratando uma pessoa, é você entender que ela vai errar. Ela não vai acertar de primeira, ela não vai ser o funcionário perfeito de primeira, ela vai errar e você precisa estar disposto a treiná-la e a acompanhar. O que normalmente eu faço? A pessoa entra na empresa, eu dou uma visão geral logo no primeiro dia e eu já coloco ela no campo de batalha. Eu não gosto daquela coisa de muita teoria, 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 porque na verdade a pessoa aprende na prática. Então, ela entrou, eu dou uma visão geral para ela, eu explico o que ela vai fazer, explico como a gente funciona e já coloco ela no campo de batalha. Normalmente, o que eu faço? Os primeiros materiais eu gosto de criar com ela. Meu, vamos fazer uma reunião rápida pra gente criar junto? Esse primeiro e-mail? Pra gente programar essa automação? Pra gente criar essa arte? E eu já vou dando pitaco e ela já vai pegando o feeling. E eu já falo pra ela, ó, o primeiro mês vai ser o mês mais complicado. Eu vou ser mais chato, até você pegar o feeling do negócio. Eu vou te dando feedback, vai ir, voltar, vai ir, voltar, vai ir, voltar. Mas vai chegar um momento que você vai entender exatamente o que eu quero, exatamente o que a gente espera, e você vai conseguir criar uma fluidez de boa. Beleza, eu vou lá, explico tudo pra pessoa, eu faço os primeiros com ela, depois deixo ela tocar sozinho. Vai ter bastante refação, não tem problema. Eu vou lá, dou feedback. Sempre feedback eu começo sempre com um ponto positivo. Meu, parabéns, obrigado por entregar no prazo. Ficou, no geral, a estrutura tá bacana, só que a gente precisa ajustar esses pontos. Aí eu vou lá e listo todos os pontos que a gente precisa ajustar, mando referências para essa pessoa, ela vai lá, produz de novo, aí a gente ajusta. E o primeiro mês é um mês mais intenso, que eu fico em cima dessa pessoa. Mas com o tempo, quando ela pega a função muito bem, você vai ver que você vai desafogar um baita tempo teu. No início, sim, vai dar muito mais trabalho do que você pegar e fazer, mas é importante você pegar e fazer junto com ela, mesmo dando mais trabalho, porque você vai treinar essa pessoa e depois ela vai conseguir tocar sozinha e aí desafogar muito tempo teu para tocar outras coisas. Então tenha isso em mente. Não acho que você vai contratar uma pessoa que ela vai vir 100% pronta, já entendendo tudo e já tocando tudo da melhor forma. Treine essa pessoa, ela vai ficar ainda mais animada de trabalhar contigo, porque ela vai estar aprendendo com você, ela vai ter esse sentimento de, putz, além de eu estar ganhando dinheiro, eu estou aprendendo com essa pessoa. E isso cria uma fidelidade muito maior dela contigo, faz com que ela produza algo muito mais próximo daquilo que você espera, e é o que normalmente a gente faz. Vocês devem ter notado que ao longo desse vídeo eu utilizei muitos termos do mercado digital, do mercado de infoprodutos. Então, copywriter, social media e assim por diante. Todas as minhas empresas, elas permeiam o mercado digital. Então eu contrato pessoas como essa. Só que um conselho muito bom que eu posso dar para quem também trabalha nesse setor e está montando uma equipe, e essa é a nossa sexta lição, é não contrate pessoas com o termo do mercado digital. Então eu vou contratar, por exemplo, um copywriter. Eu falo que eu estou procurando uma pessoa de redação. Por quê? Normalmente, as pessoas que vêm do mercado digital com os termos copywriter, eu sou um social media XYZ, coisas do tipo, são pessoas que elas cobram 2, 3 vezes mais do que o mercado tradicional. Então, a pessoa, ela cobra mais caro e normalmente elas não são as pessoas que têm os melhores portfólios. Por quê? Ela fez literalmente um curso. E não tenho problema, eu não sou uma pessoa que contrato pela faculdade, inclusive eu não tenho faculdade, então não tem problema, mas ela fez um curso online, escreveu uma copy, e aí ela quer ganhar um salário que um copy bem acima da média, um redator bem acima da média, vai ganhar o salário que essa pessoa que fez um curso online, escreveu uma copy na vida, tá pedindo. Então, normalmente, quando você contrata uma pessoa de redação, que já trabalhou em algumas agências de publicidade, coisa do tipo, são pessoas que escrevem bem, sem erros ortográficos, e aí você treina essas pessoas, capacita essas pessoas para terem, às vezes, uma escrita um pouco mais persuasiva, uma escrita um pouco mais do mercado digital. É o que normalmente melhor funciona para mim. Então, hoje, a minha gerente de projetos, como eu comentei com vocês, eu peguei ela do zero e a gente foi treinando ela e capacitando ela. Ela é uma gerente de projetos excepcional, toca toda a operação da empresa, e eu vejo pessoas com uma capacidade e um know-how e uma bagagem infinitamente menor do que a dela, querendo cobrar um valor exorbitante dentro do mercado para atender 5, 6 pessoas diferentes, simultâneos, e não tem problema. Existem pessoas que estão dispostas a isso. Mas eu notei que quando eu pego uma pessoa do mercado tradicional e treino um pouco mais ela para o mercado digital, normalmente são pessoas melhores, são pessoas mais capacitadas e são pessoas que não vêm tão enviesadas com os números do mercado digital. Porque sim, dá para fazer um lançamento investindo R$1.000 e voltar a 100 mil. Dá para fazer isso no mercado digital.
mas não é sempre que isso acontece. E o processo de construção de uma empresa, ele é muito mais delicado do que o faturamento de um produto digital. Então essas pessoas que vêm do mercado digital, elas vêm muito enviesadas. Nossa, esse cara faz 6 dígitos por mês e tudo mais, mas ela não entende o quanto a gente paga de imposto, quantas pessoas a gente tem na equipe, as incertezas que tem dentro do mercado digital de oscilação de faturamento, a quantidade de produtos que a gente precisa produzir. Então, ela entra só achando que, nossa, ele investe 1.000 e volta 100. Então, ele pagar 10.000 para mim, que vou escrever a copy dele, é super factível. De fato, se for um baita de um copywriter que já escreveu copies para alguns lançamentos que tiveram bastante resultado, se for uma pessoa com experiência de mercado, talvez faça sentido. Ou não no momento da empresa atual. Mas, normalmente, são pessoas que fizeram um curso, onde o mentor desse curso falaram que elas têm que cobrar alto para valorizar o trabalho delas e tudo mais. E eu não estou dizendo que não, mas ela precisa entender o valor que ela está cobrando para aquilo que ela vai entregar. Eu, quando comecei como social media, eu cobrava 1.500 reais de um cliente. Hoje, a gente fecha contratos de gestão de mídias sociais de 10, 15 mil reais. E nem sou eu que faço de fato, é o meu time. Mas por quê? São 10 anos empreendendo, são 10 anos cuidando de redes sociais. Então hoje eu já atendi mais de 200 clientes, eu tenho diversos cases. Então hoje eu consigo trazer uma argumentação do porquê que eu cobro 10 mil reais para cuidar de uma rede social. Mas quando eu estava começando, não adiantava eu querer me supervalorizar, querendo cobrar 4, 5 mil num contrato. Começando, sem ter um grande portfólio, sem ter um grande case. E as pessoas do mercado digital, normalmente, elas vêm muito enviesadas com isso. Elas querem começar cobrando muito alto. Então, eu prefiro contratar pessoas do mercado tradicional, que muitas vezes já tiveram experiências trabalhando em empresas convencionais. Então, elas sabem da importância de processos, a importância de prazo. E quando ela entra para trabalhar na nossa empresa, ela vê, nossa, cara, aqui é uma empresa séria, que tem processos, tem gestão de time, tem compromisso com horário, mas ao mesmo tempo é uma empresa muito mais divertida. A minha conversa é no WhatsApp, eu não preciso ir para reunião presencial, eu não preciso ser 100% formal. Então, eu pego uma pessoa de um ambiente que às vezes ela não está tão satisfeita, trago ela para um ambiente mais feliz, de certa forma, para ela trabalhar pela forma que a gente toca a nossa empresa, e ela aprende conosco e vai trilhando isso junto, e naturalmente, conforme ela for mostrando o resultado, a gente vai crescendo a remuneração dela dentro da empresa. A 7ª lição que eu aprendi é sobre você não manter uma maçã podre dentro da sua árvore. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquela pessoa que faz fofoca, que ela começa a fazer muita piadinha, que ela se atrasa para todas as reuniões, que ela começa a vacilar nos prazos? Se você permite essa pessoa ficar muito tempo dentro da sua empresa, as outras pessoas começam a perceber, poxa, fulano tá lá, mas pô, ele nunca entrega as coisas no prazo. O material sempre tem 1 milhão de revisões para serem feitas. Aí essa pessoa faz fofoca, ela começa a falar mal dos donos da empresa. Ah, você viu que está acontecendo tal coisa? E ela começa a contaminar as outras pessoas. Então assim que você percebe uma pessoa que faz muita fofoca, uma pessoa que não está cumprindo os objetivos da empresa, por mais que, nossa, vai ser tão chato contratar uma outra pessoa para assumir essa função, você tem que tirar essa pessoa, porque ela vai contaminar os outros, ela vai contaminar a energia do negócio. Isso pode fazer não só você perder só ela, mas perder outras pessoas que já estão com você há mais tempo. E qual que é a melhor forma de você identificar isso e trabalhar isso? E assim a gente vai para a nossa 8ª lição. Manter um relacionamento frequente com a equipe. Eu faço uma reunião semanal com todo o meu time para saber como estão as coisas, para atualizar os projetos, para eles ficarem a par do que está acontecendo na empresa, para eles se conversarem entre si. Isso ajuda a criar relacionamento. O WhatsApp é muito prático, resolve muita coisa, mas uma reuniãozinha rápida, ela deixa todo mundo dentro da mesma página e faz com que as pessoas se sintam ainda mais pertencentes desse time. Então, isso é uma cultura que a gente colocou dentro da nossa empresa que funciona muito bem. Existem empresas que fazem um formato que chama de daily, que todos os dias faz uma reunião de 15 minutos para saber como estão as coisas. Eu particularmente não gosto. Eu, como dono, não tenho saco, porque eu não tenho o que falar todos os dias, e as pessoas, elas também não têm o que falar todos os dias. Então, é uma demanda que se torna cansativa tanto para o dono quanto para a equipe. Eu, particularmente, não gosto, prefiro fazer uma call semanal e manter o resto do relacionamento inteiro pelo WhatsApp. E uma diquinha bônus aqui, eu mantenho pelo WhatsApp sempre dentro do grupo da empresa, onde todo mundo se comunica por lá. Feedbacks positivos eu faço dentro do grupo,
para todo mundo ver que a pessoa está performando. Se tem alguma coisa muito negativa acontecendo com essa pessoa, eu vou lá e falo no privado. Então, isso é uma diquinha bônus aqui. Feedback positivo, você faz em grupo. Feedback negativo, você faz no individual. Para mim, a lição de número 9 é contratar pessoas comprometidas com o prazo e organizadas. Não importa qual que é a função que essa pessoa vai performar. Se ela for organizada e comprometida com o prazo, o relacionamento delas com as outras pessoas do time vai ser muito melhor. E como eu disse, para mim não importa se a pessoa ela é muito boa. Se ela atrasar uma demanda de um cliente, eu posso perder um cliente, esse cliente ficar irritado comigo, falar mal da minha empresa, e isso vai me gerar um custo muito grande. Eu prefiro ter uma pessoa mais ou menos, que eu treino ela até ela ficar muito boa, mas ela é comprometida com os prazos, ela vai entregar tudo pro cliente, e o cliente ele pode pedir um pouquinho mais de ajuste, não tem problema. Essa pessoa ela vai aprender, mas pelo menos ela não vai falar, nossa, a empresa não tem comprometimento com o prazo, que é o básico. Então, isso para mim, prazo e organização de fluxo de trabalho é extremamente importante, independente da função. Por quê? A gente trabalha com uma organização inteira dentro do Trello, todo mundo precisa se organizar ali dentro do Trello. A minha gerente de projetos, para ela entregar os resultados dela, para mim, ela precisa que o time olhe o Trello, acompanhe os prazos, entregue a demanda, porque senão vira uma bola de neve. A pessoa que não entrega porque ela se desorganizou, se atrapalhou nas demandas, aí minha gerente de projetos não consegue entregar as coisas para os clientes começam a ficar frustrados, aí eu começo a ficar frustrado com a minha gerente de projetos e vira uma bola de neve. Então a gente organiza tudo dentro do Trello, coloca prazo para todas as demandas, por isso que é importante ter uma gerente de projetos, prazo para todas as demandas, uma visualização clara, e a gente é muito objetivo com a demanda. Ó, tá aqui para você escrever a copy da página de vendas, tá aqui para você escrever a copy do anúncio. A gente dá tarefas muito específicas para as pessoas, até para facilitar na organização delas. O que muita gente erra é, escreve a copy desse lançamento. Tá bom, quantos criativos eu tenho que fazer? Quantas páginas eu tenho que fazer? Qual que é a estratégia desse lançamento? Fica muito abrangente, e aí a pessoa se enrola, ela começa a se atrapalhar. É claro, a pessoa ser organizada é importante, mas o time ter uma boa organização, um bom processo de gestão é importante para as pessoas conseguirem se organizar melhor e ter um comprometimento melhor dos prazos das demandas, porque tudo fica mais claro para elas. E por fim, a última lição é: faça encontros presenciais pelo menos uma vez por ano. Hoje a gente faz uma vez por ano, mas eu quero passar isso para de 6 em 6 meses. Por quê? Nada cria mais relação, nada cria mais laços do que o presencial. Isso cria um vínculo entre as pessoas. Então, no ano passado, a gente trouxe o pessoal do Sul, o pessoal da Bahia, o pessoal de todos os lugares aqui para São Paulo para a gente fazer um encontro presencial. E aí a gente fez dinâmica, a gente saiu para jantar, e todo mundo começou a se gostar mais, entender um pouco mais como funciona o perfil comportamental de cada um. Isso melhorou muito a equipe. Então, por mais que a gente tenha o trabalho home office, é legal, pelo menos uma vez por ano, você promover um encontro em grupo para essas pessoas se conectarem de uma forma mais profunda além do trabalho. Isso ajuda muito na dinâmica interna. E essas são as 10 principais lições que eu aprendi montando os times de alta performance trabalhando em home office. Hoje a gente gerencia aproximadamente 20 pessoas dentro das coisas que a gente atua. E esses são os principais conselhos que eu daria para uma pessoa que está começando a contratar alguém. Com isso, você começa a filtrar muito melhor as pessoas que você coloca para dentro, começa a gerenciar melhor esse time e começa a criar um movimento dentro da sua empresa muito melhor para você ter um time enxuto, mas de alta performance que entrega bastante resultado. Se você gostou desse vídeo, clique aqui no gostei, comente qual que é a tua opinião sobre essas lições, ou se você acha que eu esqueci alguma lição, putz, teve alguma coisa que o Marcelo não falou, comenta aqui embaixo que eu quero saber e, por favor, se inscreva nesse canal, vamos espalhar essa mensagem de empreendedorismo para o mundo. Então é isso, valeu!